Boa noite a todos os presentes. Para quem vai nos assistir aí pelo YouTube, né, no nosso canal, no Centro CEF Terna TV, e pelo Facebook, né, a nossa página aí, o Centro Espírita Friburguense. Bom dia, boa tarde, boa noite, que todos possam aproveitar essa oportunidade. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa prece, pedindo o auxílio dos amigos espirituais, pedindo também para que Jesus possa abençoar a nossa reunião e que todos nós que estamos aqui presentes, encarnados, desencarnados, todos aqueles que também depois forem assistir a esse estudo, todos nós possamos ser auxiliados e possamos aproveitar todo o conhecimento que o nosso irmão trará hoje, para que possamos nos esclarecer cada vez mais sobre a doutrina espírita, sobre as leis de Deus, à luz da razão, do entendimento. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado, intuído pela espiritualidade, que todos nós possamos aproveitar esse momento. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, nosso irmão Rogério, falando sobre a nova geração. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui mais uma vez falando. É sempre bom e agradável, prazeroso falar da doutrina espírita, até porque a cada convite, a cada oportunidade, a gente vou até usar a palavra obrigado a estudar, né? Porque assumido o compromisso não se tem outra possibilidade que não a obrigação de fazer o melhor possível. Esse texto, né, hoje a Magui já falou sobre isso aqui, algumas pessoas têm realmente um fascínio por esse texto e realmente me chama muito a atenção há muitos anos. Eu já fiz roda de leitura, já fiz debate sobre isso, estudos na Casa Espírita sobre esse tema, que é a nova geração, que tá lá, é o último tópico, né? Não tem como errar. Se você tiver dificuldade de procurar, é só começar de trás para frente na Gênese, que você acha, porque é o último tópico da Gênese, o último tópico do último capítulo da Gênese. Ele está lá, os tempos estão chegados, que é o capítulo 18 da Gênese. Então fica aí o convite, porque nós temos duas opções aqui hoje. Eu falar sobre o que eu acho e o que eu entendo, o que eu percebo desse tópico, né, a nova geração, ou nós irmos lendo ele não é muito pequeno. Eu sei que às vezes palestra, né, esses encontros, quando tem muita leitura, algumas pessoas se ressentem um pouco, mas eu fico às vezes penalizado pela qualidade do texto, porque às vezes a gente perde por não ler a qualidade, a pureza, a essência do texto. Por mais que nós estudemos, por mais que eu me esforce, né, nunca vou conseguir chegar ao nível desse texto ou de qualquer outro texto, principalmente da codificação. Nós vamos falar da Gênese, né? A Gênese é sempre interessante, algumas pessoas conhecem como Gênese, mas o nome do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ele é dividido em 3 livros internamente, em 3 tópicos, onde ele fala da Gênese, da criação, do começo, né, e dos milagres e das predições sob a visão do Espiritismo. Então é um livro que foi publicado em 1868, um ano mais ou menos antes do desencarne do senhor Allan Kardec, é a última obra ali da codificação e também do trabalho do senhor Allan Kardec em termos de livro. Ele continua trabalhando até março do ano seguinte, quando ele desencarna, com a Revista Espírita, e estava preparando outros livros que na realidade não deu tempo e não vieram a público, né? Então a gente começa a Gênese, porque eu vou até fazer um preâmbulozinho aqui, porque a Gênese sofre dentro do movimento espírita de um certo estigma, um preconceito equivocado, como todo preconceito, né? Não tem preconceito bom, todo preconceito é equivocado, de que é um livro difícil, de que é um livro complexo, de que é um livro que já tem alguns termos científicos ultrapassados,
mas é realmente um equívoco e um preconceito bobo, porque se você lê as obras fundamentais da doutrina espírita, como elas foram estruturadas, você vai compreender, porque muitas vezes esse certo receio da obra, ela se dá pela sua complexidade, pelo nível de complexidade do livro, mas o livro que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, nos dão base para compreender facilmente e tranquilamente a Gênese. E quanto aos pontos já revisados pela ciência, os próprios Espíritos prevêem isso, né? Que com o passar do tempo a ciência há de trazer novas revelações e novas descobertas, e o Espiritismo fará as suas revisões sobre esses pontos. Mas então vamos rever o texto, vamos refazer, vamos mudar o texto? Não se mexe em obra de autor que já morreu, que já desencarnou. Isso é lei, né? Seria um equívoco até jurídico, né? Então não se mexe. E não deve se preocupar também com isso, porque o que mudou ali é sobre a sociologia, sobre a química, sobre a física, sobre a anatomia, sobre a astronomia, e essas próprias ciências já fizeram as mudanças. Há de se compreender que o que está ali, que pode estar ultrapassado, o que foi revisto, eram os valores, conceitos e propostas vigentes na época. Nós vamos pegar essas edições mais recentes aí e vamos ver sempre embaixo de todos os textos que usa a expressão raça, um termo totalmente ultrapassado hoje, né? Hoje nós temos uma raça, a raça humana, né? Mas no começo do século XIX era tranquilamente exposto pela ciência de que nós éramos divididos em raças humanas, né? Hoje nós sabemos que o conceito e termo raça, por isso embaixo desse texto mesmo, nas novas edições, você vai ver lá, né? Magui até o dia me perguntou por quê, né? Ver nota explicativa no final da obra. Ele fala exatamente isso. Bom, feito essa introdução aí na intenção de desmistificar a dificuldade de estudar a Gênese, esse texto começa ali no item 27 do capítulo 18. Então trouxe o primeiro momento ali, porque eu acho que ele é capital, por isso ele inicia o texto, né? Ele é capital, que ele diz assim: a nova geração, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. Essa é a primeira proposta ali, né? Então aqui a gente já pode tirar ali, peraí, então ela é povoada por espíritos bons, espíritos encarnados e desencarnados, sim, né? Não existe lá e aqui. O Espiritismo diz e afirma sempre que há uma interpenetração entre esses dois mundos. São questões dimensionais, né? Não existem espaços restritos. As aglomerações se dão por afinidade. Então, a população da Terra ela é composta de espíritos encarnados, alguns de nós que estamos aqui presentes hoje, né? A gente pode até fazer essa brincadeira, porque a Valéria, por exemplo, de vez em quando, a Sueli, quando vai dirigir aqui, eles dizem: sejam todos bem-vindos, os encarnados e os desencarnados, né? A gente evita um pouco de falar isso por causa dos novatos, dos neófitos, né, que estão chegando na casa espírita, porque quando você fala assim, sejam bem-vindos encarnados, desencarnados, a pessoa chega até para o lado, né? Quer dizer que pode ter uma pessoa desencarnada aqui do meu lado? Com certeza, né? E no carro que nós viemos, e ali na calçada, e lá em casa, e na casa de todos. Mas como é que é isso? Bom, estudem a doutrina espírita, né? A doutrina espírita é exatamente isso, é trazer uma nova luz, uma nova ótica sobre essa visão dessa interpenetração, dessa inter-relação e essa influenciação de mão dupla, né? Os espíritos chegam a dizer que quando acontecem fatos dramáticos no mundo dos encarnados, afeta diretamente o plano espiritual, quando alguns acontecimentos também no plano espiritual nos afetam. Então a psicosfera do planeta, né, esse mundo, ele é composto por nós, espíritos nesse momento encarnados, e pelos nossos irmãos que nos antecederam ao túmulo ali, que desencarnaram, né, que estão no estado de desencarnados, na erraticidade.
Quando ele diz que para que os homens sejam felizes sobre a terra é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que apenas queiram o bem, a gente não veja isso como um grande desafio. É, na realidade, uma assertiva, é uma afirmação. Porque também os amigos espirituais nos dizem, durante a codificação, durante a estruturação das obras fundamentais da doutrina espírita, que se nos impusermos ou não aceitarmos a marcha do progresso, seremos arrastados por ele. Ou seja, nós vamos ou vamos. Né? Então não tem muito o que querer. Lógico que quando você se dispõe a aceitar essa proposta e resolve contribuir para isso, as coisas ficam mais fáceis. E os prazeres, as consequências positivas chegam mais rápidas, né? Então eu vou começar a ler um pouquinho. Nós temos aí 40, 50 minutos. Eu vou tentar transformar isso no menos penoso que for, mas eu acho que vale a pena para que nós não percamos a essência e a sublimidade desse texto, tá bom? Nós vamos perceber que ele diz assim, então, até aqui vocês já leram, né? Então ele continua dizendo assim: tendo chegado tal tempo, uma grande emigração se realiza nesse momento entre os que a habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque eles lhe trariam novamente perturbações e confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar seu endurecimento uns nos mundos inferiores, outros em raças terrestres, e aí as raças, ele menciona novamente raça, né? Por isso aqui embaixo ele vê, vide nota explicativa no final do livro, tá? Em raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente a mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e onde irão com a missão de os fazer progredir. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre si a justiça, a paz, a fraternidade. Eu fico pensando, gente, eu já gosto de morar aqui, não em Friburgo, mas estar encarnado e estar aqui no planeta. Eu fico pensando quando imperar nas nossas relações e nas minhas relações com as outras pessoas, né, a justiça, a paz e a fraternidade. O que eu vivo hoje é um arremedo disso, é um vigiar-se o tempo todo, é um controlar-se, conter-se 24 horas por dia. Eu fico imaginando quando essa disciplinação, quando essa força disciplinar se transformar em espontaneidade, quando essas ações e esses sentimentos, ou as minhas ações geradas e baseadas nesses sentimentos forem realidade. Porque quando eu consigo ser um pouco justo, eu já me sinto muito satisfeito. Quando eu consigo trazer uma palavra de paz no momento de distúrbio ou de desequilíbrio, eu já começo a antever, né, esses sentimentos, e principalmente da fraternidade, né? Essas pequenas caridades pontuais que a gente faz por aí, que costumo colher os louros nos mesmos momentos dos atos, e aí já fico preocupado, porque Jesus diz que aí já não preciso esperar qualquer outra recompensa, porque já fico vaidoso de ter feito, né? Já saio de peito estufado, todo contente, contando para todo mundo, já recebeu sua paga, já está tudo certo, não espere outra paga, né? Porque essa aí já está quite já. Mesmo nesse nível nós já nos sentimos bem. Imaginem quando imperar isso na Terra, quando for um sentimento espontâneo em nós. E aí ele continua assim dizendo, só um parênteses que eu achei que já tinha feito, mas eu fiz quando não tinha começado o trabalho, né? Esse último capítulo 18 da Gênesis lá, ele vem trazer uma visão espírita, principalmente sobre o Apocalipse de João, que é o mais famoso, né? Que realmente fala da chegada do tempo, dos fins dos tempos, né? Então aqui a gente começa a perceber. E aí ele continua dizendo assim, olha,
no dizer dos espíritos, ou seja, sobre a visão dos espíritos, a Terra não deve ser transformada por um cataclisma que anulará subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Portanto, tudo se passará exteriormente como de costume, com esta única diferença, porém diferença capital, que uma parte dos espíritos que ali se encarnam não mais se encarnarão. No menino que venha nascer, em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Porque lá no Apocalipse, né, você fica com medo. Quando você termina de ler, se você for muito impressionável, você perde o sono. Você vai ler no Apocalipse e fala assim, estou enrolado. O negócio vai pegar. Se isso for realidade, nós estamos enrolados. E aí, sob a visão dos Espíritos, eles vêm nos dizer que isso não se dará de forma dramática, né? Ah, mas está tendo tsunami. E quando acontece uma tragédia dessa, né, a gente logo se apega. Isso é o sinal dos tempos, olha só. Isso é para transformar. O Covid, a Valéria já falou sobre isso, o Sandro já falou, acho que a Sueli mencionou. O Covid, né, as pessoas dizem que o Covid veio para mudar. Não. Em termos de epidemia, ele é até menor do que outras, né? Nós tivemos lá a gripe espanhola, lá, que não tinha nada de espanhola, que matou metade. A peste negra, por exemplo, matou metade da Europa. Ah, tudo bem, não morava tanta gente, a população não era tão grande, mas foi muitas pessoas, né? Então, isso é característico. 70 milhões de pessoas, né? Minha auxiliar técnica aqui está me dando a informação, ó. É isso aí, é colaborativo o processo, né? Então a gente vai vendo que não, isso é coisa natural que acontece, né? Isso vai acontecendo assim mesmo, nós vamos aprendendo a lidar com isso. E começamos a aprender de forma bem rápida. Em menos de um ano nós já temos vacina para essa doença nova que ninguém conhecia dessa forma. Os cientistas até previam que ela viria, mas nunca na história da humanidade nós desenvolvemos um produto para combater uma doença em 10 meses. Nunca na história da humanidade. Tanto é que diz assim, mas e depois da vacina? Não sabemos o que vai acontecer, porque a gente não sabe nem as consequências ainda da vacina. Né? Aí começam aquelas bobeiras, aqueles boatos bobos, né? De que vai nascer, minha esposa falou que ouviu que vai nascer um terceiro braço. Ela falou, se nascer, eu volto no posto de saúde e mando vacinar ele também. Né? Ou seja, a gente tem que ser positivo e levar meio no bom humor a ignorância, né? Porque isso é fruto, só pode ser da ignorância. Né? Mas ela disse que se nascer um terceiro braço nela, ela vai no posto e manda vacinar ele também. Então não temos que temer, né? Então não vai se dar por cataclismo. Não, isso é normal, isso faz parte da evolução do planeta, da nossa interferência na harmonia do planeta. Né? Nós passamos por um processo desse aqui em Friburgo. Ah, isso é uma tragédia divina. Não, isso é incúria da população. Isso é descuido, desleixo da população, que constrói uma cidade na beira de um rio retificado num vale, onde a água só tem um caminho, só esse caminho onde nós construímos nossas casas. Então, a gente poderia prever isso, e muita gente previu, né? Mas vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. Daquele tamanho, talvez não estejamos aqui, né? E talvez estejamos reencarnados, mas nem vamos nos lembrar por causa do esquecimento, né? Talvez só historicamente. E aí eles continuam. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal. Então não vai haver a dizimação, ou vão dizimar a humanidade, e vai vir uma nova geração. Ele trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma geração de espíritos. É nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia, em verdade vos digo que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, ficarão decepcionados. E são muitos, né? São muitas pessoas realmente. Então é mais um chegar, eu gosto muito da música do Milton Nascimento, né? Partidas e chegadas, né? Que é a estação.
né? A gente se assemelha a isso, é gente chegando, é gente partindo, né? O cara está lá na SAF, aqui no nosso caso, ou na capela, chorando o desencarne, né, do Pedro, e já está nascendo o Manel, a Maria, e nasce mais do que morre, né? O mais interessante é isso, né? Que aí você pode ir lá também estudar a doutrina espírita, você vai compreender. Mas não é reencarnação? Não, mas tem uma fábrica lá produzindo almas o tempo todo. Deus cria incessantemente, desde sempre, cria o tempo todo. Então vai aumentando a população de acordo com que o planeta tem condições de recebê-los, né, de nos receber. Então são mais partidas e chegadas. É mais ou menos isso aí, ó, né? Chegadas, partidas o tempo todo, e a renovação vai se dando de forma natural, de forma gradativa. Isso dificulta até a nossa observação, né? E ele continua assim: a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Eu gosto muito da brincadeira de que quando você nasceu, alguns meses depois, seus pais disseram para as visitas e para os parentes: nossa, essa criança é diferente. Eu ouço hoje dizer assim: nossa, criança antigamente nascia com o olho fechado, levava dias para começar a interagir. Hoje você pega um moleque de 3 meses, você der bobeira, ele pula do seu colo. O cara já está se mexendo, né? Então, e sempre foi assim, né? Quando a minha avó nasceu, a mãe dela certamente disse que, nossa, essas crianças estão mudando. Quando minha mãe nasceu, minha avó deve ter falado: nossa, essas crianças estão... Quando eu nasci, e mãe ainda exagera ainda. Além de tudo, mãe exagera, né? Eu já ouvi relato: não, as crianças lá em casa começaram a fazer xixi no pinico, no vaso, antes de 1 ano, né? Mãe tem essas... Se você falar que seu filho andou com 1 ano e 2 meses, o dela andou com 1, né? E a gente fala isso positivo e negativamente também, porque a gente até tem uma dificuldade ainda, que vai passar com essa transformação, de ouvir. Muita dificuldade em ouvir. Se você diz, por exemplo, estou muito cansado, a pessoa fala assim: eu também. Não perguntei se você estava cansado, só estou falando que eu estou cansado. Não, eu estou tossindo, rapaz, eu tive uma pneumonia. Se você for aumentando, o troço termina em câncer. Se você falar que tem um furúnculo, o cara fala que tem um câncer. Então, a coisa assim, essa visão meio deturpada da realidade, e o diálogo, né, muito dificultado, é muito dificultoso. E ele continua dizendo assim: a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. E é isso que a gente vê. Você começa a falar de espiritismo para algumas pessoas, o cara fala: não, nossa, peraí, como é que é isso? E começa a se interessar, e você começa a perceber essa predisposição. Ela não é religiosa, mas existe uma predisposição a essa visão espiritualista. Porque você há de pensar assim: mas os jovens, né, se foram das casas espíritas, né, generalizando o processo e exagerando como bom mineiro. Mas os jovens vão na casa espírita, e aí eles vão para a faculdade, e da faculdade eles pegam um desvio e não retornam, ou quando retornam já estão lá no final da carreira, já com a família criada, constituída, né? Então isso é uma realidade do movimento espírita, não de hoje, mas de muitos anos, e não só do movimento espírita.
Todas as religiões passam por essa dificuldade. Mas isso não faz ou impeça que eles se sejam mais espiritualizados, mais propensos a essa realidade espiritual. Não se iludam quando as pessoas nos vendem que o mundo está cada vez mais materialista. É porque quando o cara chega em casa no final do dia, ele tem a conversa dele lá com o Deus dele, com a entidade dele. Mas todos estamos muito voltados para essa visão mais espiritualista, mais integral, mais holística, de nos olharmos como um todo, preocupado com a área psicológica. A saúde muda o conceito, né? A saúde não é mais a falta da doença, mas o equilíbrio das relações sociais, do estado psicológico, de tudo. É um grande conglomerado de situações que você pode dizer, a saúde aqui impera, a saúde aqui existe. Não é mais a falta da doença, né? Está com saúde? Não estou sentindo nada. Não, mas não está sentindo nada não quer dizer nada, né? Porque a doença, muitas vezes, segundo o Espiritismo, demora a se demonstrar ou se apresentar no corpo físico. Ela se dá em outro nível, primeiro, de desequilíbrio. E aí ele continua. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é de início a revolta contra Deus pela recusa em reconhecer qualquer poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, os sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, a preferência a favor de tudo quanto é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São estes os vícios dos quais a terra deve ser purgada, mediante o afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque serão incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sempre sofrerão pelo seu contato. Quando a terra for libertada desses vícios, os homens marcharão sem entraves em direção ao futuro melhor que lhes está reservado aqui embaixo, como prêmio de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Então vamos transformando a Terra, vamos nos transformando e transformando as relações na Terra, já nos encaminhando para um outro patamar, para mundos mais evoluídos, para mundos espirituais mais evoluídos. A coisa não para. Fala, quando a gente chegar num mundo de regeneração, aí a coisa vai ficar mais tranquila. Não, a nossa disposição a melhorar vai crescer ainda mais. E vai ser tão natural estar naquele mundo que nós estaremos insatisfeitos por estar naquele mundo. Porque a realidade que vai nos dizer e vai nos afetar naquele momento será aquela, e nós sempre estaremos querendo uma melhor. Porque tem muita gente hoje encarnada nesse planeta, como eu acabei de declarar agora há pouco, que está satisfeito, que gosta de estar aqui, que não vê as relações, as injustiças, as dificuldades como uma coisa desgraçada não. É um grande desafio para que nós transformemos isso num momento mais justo, para que nós lutemos contra essas dificuldades. Por esta imigração, ou seja, por essas idas e vindas, por essa troca de espíritos por espíritos melhores, e aí surge uma ideia lá no meado da década de 80, lá lamentável, né? Eu não vou nem falar o nome do livro para não fazer propaganda, a gente só deve fazer propaganda de coisa boa, né? Mas que diz e trouxe para o movimento espírita, e que para o movimento, gente, não estou falando para o espiritismo, tá? O movimento espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. Trouxe para o movimento espírita uma ideia e um pensamento de que a Terra estava passando por um processo de transformação e que todo mundo ruim ia ser levado embora e ia deixar a gente em paz. A gente sempre acha que é a gente que vai ficar, né? Vão levar essas malas todos embora para outro planeta, tomara que fora do sistema solar, para não ter perigo deles pensar em voltar, e nós vamos ficar aqui, os bons, os eleitos, os bonzinhos, né? Eu tenho raiva de gente boazinha. Eu escrevo isso de vez em quando no meu blog. Eu tenho raiva de gente boazinha.
cara que concorda com tudo, que está tudo muito bem, que a coisa está, oh, nossa, 30 pessoas no centro espírita está ótimo. Não está não. Porque o grande papel do centro espírita, o princípio primordial, é divulgar a doutrina espírita. Quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar com essas ideias, com estas propostas, nós vamos fazer com que elas pensem e se proponham a mudar. A ideia é essa, de se proporem a mudar. Ele continua assim: por esta imigração dos espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte verá as coisas de maneira inteiramente diferente da que quando viviam. Isto nos é confirmado por numerosos exemplos. Nisso, são auxiliados por espíritos benfazejos que por eles se interessam. Se dão pressa em esclarecê-los e lhe mostrar o falso caminho que seguiam. Por meio das nossas orações e nossas exortações, podemos contribuir para a sua melhoria, pois há uma solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é bastante simples e, como se viu, ela é toda moral e não se afasta em absoluto das leis da natureza. Então não vai se derrogar a lei natural para transformar o planeta. Não, ela vai se dar progressivamente, de forma inteligente, de forma natural. E nós não seremos, ou aqueles que eu brinquei antes, não serão exilados, não serão excluídos. Porque a grande maioria de nós sofreu influência de ideias, do meio, de propostas, e nos deixamos influenciar. Então ele diz que a casca era pior do que o cerne da madeira, né? No fundo nós somos bons. E basta uma retemperada, basta um desencarne, que é coisa simples, que nós já passamos por inúmeras vezes. Basta um desencarne, uma ida na erradicidade, nessa nova realidade espiritual, para nós nos retemperarmos e voltamos com as ideias totalmente transformadas, propensos à mudança. Então não são novos espíritos, como a gente ouve o tempo todo, trazidos, importados para melhorar o planeta. Acontece, mas em pequena escala. A grande maioria desse processo de imigração somos nós, que equivocados, aturdidos, vamos à pátria espiritual, vamos a essa nova realidade espiritual, nos nutrimos, nos retemperamos, como os Espíritos dizem, e retornamos transformados, mudados, propensos. Então essa nova geração que chega, que nos chama a atenção, fala, nossa, essas crianças de hoje são aqueles que desencarnaram há algum tempo, fizeram os cursos intensivos, os intensivões na pátria espiritual e estão retornando, né? Eu fico invocado, bravo, quando as pessoas começam a acreditar que a transformação está se dando porque estão trazendo gente de fora. É igual quando a minha empresa contrata gente, eu fico invocado. Para que você vai trazer gente de fora? Vamos treinar, vamos capacitar o pessoal que está aqui. Eu acho que se eu, bobinho, penso assim, você imagina a justiça divina, as leis divinas. É para pensar, né? Quando eu falo essas coisas, às vezes falo em tese, isso me dá a liberdade de falar, mas a proposta é que você discorde, vá aos livros e tire as suas próprias conclusões, chegando a uma conclusão legal, diferente da minha, me conte, que eu adoro novidades e adoro esse embate positivo de ideias, principalmente no que se refere à doutrina espírita. Nas outras situações da vida eu sou meio possessivo, meio ditador, mas nessa coisa da doutrina espírita eu estou aberto, né? Adoro trabalhar, estudo em grupo, gosto muito dessa coisa de troca de ideias, até porque de repente você fala assim, cara, desse jeito eu nunca tinha pensado, vou voltar lá e vou ler de novo. E ele continua,
quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos, ou seja, são espíritos novos, melhores, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que apresentem melhores disposições, sempre será uma renovação. Os espíritos encarnados, os espíritos encarnados formam assim duas categorias segundo as disposições naturais. De um lado, os espíritos retardatários que partem, do outro, os espíritos adiantados que chegam. O estado dos costumes e da sociedade será, pois, num povo, numa raça ou no mundo inteiro, conforme a preponderância de uma das duas categorias. Então o mundo vai melhorando, as coisas vão melhorando por causa desse intercâmbio, por causa dessa chegada de novos espíritos, por causa desses cursos intensivos que nós somos convidados a fazer, e a Terra vai se transformando. Ela não se transformará e não se transforma de acordo com a nossa vontade. A gente queria que, todo ano, aliás, a gente pede que o ano seguinte seja um ano melhor. Mas peraí, mas você fez alguma coisa para o ano seguinte ser melhor? Essas questões filosóficas às vezes dão uma desiludida na gente assim. Se você continuar vivendo daquele jeitinho que você viveu em 2020, tudo leva a crer que 2021 vai ser igual a 2020. A não ser que você mude seus comportamentos, suas ações, reveja seus paradigmas, que é a coisa mais difícil do mundo, é rever as nossas verdades, é ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo e ler sobre o homem pobre de espírito, aquele que tem coragem e disposição para rever os seus valores, os seus conceitos. Se você não mudar a sua forma de ver, de agir, de interagir, o 2021 vai ser igual, 2022 vai ser igual, 2023 vai ser igual. E com a Terra também, se nós não nos emendarmos e não nos propormos a mudar, vai demorar. Agora, o que é demora e o que é rápido é muito relativo também, né? Isso é muito relativo. Agora, é um pedaço muito legal que, se você prestar atenção, não é cansativo. Olha só, ele faz uma comparação comum, fará compreender melhor o que se passa nessa circunstância, nessa transformação, né? Suponhamos um regimento com grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali fazem sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal será frequentemente chamada a reprimir. Tais homens são mais fortes, porque mais numerosos, eles se apoiam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência, seus conselhos são desprezados, são ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com este contato. Não é a imagem da sociedade atual? Então ele pede para a gente pensar num regimento, num regimento de soldados indisciplinados, desleixados, e eles acabam comandando, se a grande maioria for desse estipe, ou dessa estipe, ou desse naipe, a coisa vai funcionar de acordo com a vontade deles, até porque esse tipo de pessoa ela é mais ostensiva, ela se impõe mais, e consegue submeter as pessoas, embora aqueles tidos como bons, como equilibrados, como mais conscientes, dominamos o mundo. Porque se eles fossem a grande maioria, se eles realmente tivessem a força que acreditam ter, seriam eles que dominavam o mundo. Mas a grande maioria desses espíritos aturdidos estão hoje no sistema penitenciário em situação pior. Então o bem prevalece. O bem prevalece. Mesmo diante desse quadro que nós vivemos, o bem ainda impera. É a lei, são as instituições que vigoram e que controlam as nossas relações. E aí ele continua. Suponhamos que tais homens, esses homens indisciplinados, que mandam, que a lei tem que punir o tempo todo. Suponhamos que tais homens são retirados do regimento, 1 por 1, 10 a 10, 100 a 100, e que sejam substituídos na mesma medida por uma quantidade igual de bons soldados, mesmo por alguns que tenham sido expulsos, mas que se hajam corrigido seriamente. No fim de algum tempo, teremos sempre o mesmo regimento, porém transformado,
a boa ordem terá sucedido a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. É a transformação, né? Natural e gradativa. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos deixar que se imponha, principalmente sobre nós e sobre os nossos, os valores equivocados. Se a gente for falar sobre isso, vai ser 2 horas de palestra, né? Porque aí já me veio à cabeça outras coisas, né? São aquelas mudanças que tem que acontecer e a gente toma uma atitude condescendente, evita o embate, evita discordar, é o bonzinho que eu falei, sabe? A solução para isso é a pena de morte. Opa. Se você acredita na reencarnação, não dá nem para pensar na possibilidade. Você só vai protelar a solução do problema, só vai agravar o embrutecimento e o endurecimento daquele espírito. E aí vamos por outros valores aí muito interessantes que às vezes a gente evita discutir até dentro de casa, sabe? Jovem com porta trancada, no computador, sabe? Lá em casa nunca teve essas coisas. A internet nunca criou problema dentro da minha casa, porque não se tranca a porta lá em casa. Eu tenho filhos hoje com 30 anos de idade e se eu meter a mão na porta e tiver trancada a porta, eu quero que abra a porta. Ou mude para um outro apartamento que seja dele, né? Ah, isso é ditado. Não deu certo, não deu errado. Não deu errado. E ele diz assim: as grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas. Não é isso? É isso aí. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar a saída, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Enquanto permanecessem no mesmo meio sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, porque ali veio o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Em sua volta, encontrarão as coisas mudadas e receberão o ascendente do novo meio no qual serão nascidos. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus auxiliares. Basta uma visita a uma outra realidade, porque nós pensamos de forma totalmente diversa quando estamos aqui. Você ouve comumente dizendo assim: se esse negócio de reencarnação é sério, Sueli, eu tenho certeza que eu não ia escolher nascer onde eu nasci, com aquele pessoal, com esse marido, com essa esposa. Você está doido, rapaz? Eu acho que a gente não tem o direito de escolha. Como é que o Joãozinho nasce lá no Morro do Rui, ou na comunidade Rui Sanglar, né? Eu tenho uma amiga que mora lá no Rui Sanglar, ela diz assim: não é morro, é comunidade. Ela brinca comigo. Como é que ele nasce lá e o outro nasce num duplex, num triplex na Vieira Soto? O cara pode escolher? Que negócio é esse? Se eu puder escolher, então vou nascer. Mas a gente, quando está encarnado aqui, a gente pensa de um jeito. Quando você está na espiritualidade, você não é só você. Sabe, o Rogério é o Rogério, o João, a Maria, o Pedro, tudo que eu já vivi até aqui, para chegar até aqui hoje, eu desfruto da minha individualidade, minha visão fica mais ampla. Além de eu me sentar sem a influência da matéria e os amigos espirituais falar assim: não é melhor assim? Vamos fazer, o que você acha de fazer desse jeito? Os espíritos dizem lá em 1857 que as reencarnações compulsórias são raras. Nós escolhemos. A grandíssima maioria de nós escolhemos por onde vamos caminhar e com quem vamos caminhar. E aí ele começa dizendo assim: olha, estou terminando, gente.
Até porque se eu não terminar rápido vai dar problema. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera em cada um e em todos que para tal estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que regressam, então, não são sempre outros espíritos, mas na maior parte das vezes os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Quando esta melhoria é isolada e individual, passa desapercebida e não tem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é muito diverso quando ela se opera simultaneamente sobre grandes massas, pois então, segundo as proporções em uma geração de ideias de um povo ou de uma raça, podem estar profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão os corpos e não atingem o espírito. Eles ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e por conseguinte o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Deve-se observar que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais têm sido seguidas de uma era de progresso. Essa é uma das maiores catástrofes, transformadoras da humanidade, e 75 anos depois. E aí o homem, para que não se esqueça do ocorrido, deixa um prédio na cidade, só um prédio para mostrar o que aconteceu há 75 anos atrás. E você tem uma sociedade transformada. A Segunda Guerra Mundial é um ponto decisivo do progresso humano. Depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade vinha assim, e depois da Segunda Guerra Mundial, a curva foi totalmente agravada positivamente. Nós começamos a ciência, a tecnologia, e nós fomos embora. E segundo os Espíritos, ninguém perdeu por isso, porque foram destruídos somente os corpos. Talvez, em tese, a grande maioria já estejamos aqui de volta. Aqueles que nasceram aí depois dos anos 60 ali, talvez já tenham possibilidade de ter participado desse último conflito, desse último e lamentável grande conflito. É um desses movimentos gerais que se opera nesse momento e que deve fazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, pois elas devem acelerar a eclosão dos novos germes. São as folhas de outono que caem, às quais sucederão novas folhas cheias de vida, pois a humanidade tem estações, assim como os indivíduos têm idade. As folhas mortas da humanidade caem carregadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascer mais vivazes, sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. Como é que eu vou falar isso para vocês, gente? Tem que ler, não tem jeito. Não se privem de estudar a doutrina espírita. Não se satisfaçam com palestras. Estudem a doutrina espírita. Isso é um negócio assim. Gente, eu largo o Jornal Nacional, eu largo o Globo News, eu largo série, às vezes, de Netflix, que eu adoro, mas às vezes eu largo porque eu falo, tem que ler aquele negócio. Eu tenho que terminar aquilo, eu tenho que estudar aquilo. Eu estou com aquele livro meio parado. Não é sacrifício, e não é sacrifício. As pessoas lá em casa ficam irritadas. Não, você está brincando. Você deixou de ver lá, pediu para eu desligar e está aqui embaixo lendo? Cada um gosta do que gosta, né? Esse texto, esse último parágrafo, esse item 34 que eu li aqui, não tem jeito de um orador só se decorar. Ainda corre o risco de fazer besteira e macular o texto, né? Então, para terminar, então o que a gente está vendo isso, gente, isso é um campo de refugiados, o maior campo de refugiados do mundo. Isso é 2021.
Isso é foto recente. Então, as emigrações estão acontecendo aqui dentro do planeta também. Esses choques visuais fazem com que a gente repense se o mundo inteiro é igual a Friburgo. Se Friburgo realmente é ruim. Se não vale a pena capinar a rua lá de casa porque a prefeitura não consegue capinar. Se não vale eu intervir no processo educacional de alguém porque o sistema é falho. Eu vou esperar o sistema ficar bom? Adote intelectualmente uma criança. Isso custa menos de R$1.000 por mês. Faça a sua parte. Mas uma criança não muda, não? Ué, então você não ouviu o estudo. Muda. Porque uma criança transformada, ela muda a família inteira. Ela vira o calo no pé daquelas pessoas ali. Ela começa a incomodar, começa a pedir uma revisão de valores. Né? O Biá, quando fazia evangelização lá no Bezerra, falou que na reunião dos pais as mães vinham, né? Nós tínhamos lá na época lá aquelas coisas, 100 crianças na evangelização no domingo, e só o pessoal ali do Santa Terezinha, sabe? Do Dedé, do Baixadão, 100 crianças, e aí quando fazia reunião, ele me contou isso há 20 anos atrás, eu não me esqueço disso. Falou, rapaz, aí eu dei a palavra para as mães na reunião de pais, falou, mas vocês têm que ver também o que vocês estão fazendo com essas crianças aí. Mas o que aconteceu? E agora está lá com a mania de escovar os dentes, ou não pode falar palavrão mais, uma confusão lá em casa. É só uma hora de evangelização todo domingo. Já estava criando confusão positiva na casa da senhora. E ela foi lá para reclamar. Ela não estava querendo a transformação. E aí, para terminar, a gente fiquem tranquilos. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não causam o menor temor. Ele compreende seu resultado e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos que por morrer isoladamente, pois que, de uma ou de outra maneira, sempre deverão lá chegar. Então, se morre na calamidade, morre 900, morreu. Se morreu sozinho, morreu também, não muda muito. De um jeito ou de outro, a gente sabe que desde a primeira infância lá, que nós estamos caminhando para esse desencarne, que não é o fim. É um recomeço. Não é fechar a porta, é abrir uma nova porta, né? E para terminar, os incrédulos rirão destas coisas e as tratarão como quimeras. Mas, digam o que disserem, não escaparão à lei comum. Cairão quando chegar a sua vez como os demais. E então, o que será deles? Nada, eles exclamarão, mas viverão a despeito de si próprios e um dia serão forçados a abrir os olhos. Quando eu termino, às vezes eu fico com um sentimento até de vingança. Eu fico com um sentimento de vingança. Eu falo, bem feito que você não acreditava nisso. Agora eu quero ver o que você vai falar. A proposta da doutrina espírita, gente, conseguiu me transformar. Isso é um feito para a doutrina espírita. Porque eu era o cara que tinha tudo para dar errado. Tudo. Mala, ruim nos estudos. Quando eu ouvi um dia pela primeira vez numa sala de aula, que a professora fez uma enquete e começou a perguntar a religião de todo mundo, alguém lá atrás, que nem era tão espírita assim, disse assim, você fulano, kardecista. Eu pulei da cadeira, falei, como é que é? Você é o quê? Mais uma? Que negócio é esse? Aquilo ficou na minha cabeça. E eu comecei a conversar, falei, calma meu filho, depois da aula você conversa, ele é seu colega, ele está aqui todo dia, você vê com ele o que é. Mas o Pierre, que negócio é esse, rapaz? Como é que chama o negócio? Eu não gravei nem o nome. Foi mais um maluco aqui na sala de aula. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, mesmo equivocadamente, em espiritismo, porque kardecismo não existe. É uma facilitação que a gente arrumou para não ter trabalho, né? E eu não uso, eu me vigio, me policio para não usar. Porque Kardec deve se torcer toda vez que a gente fala isso, ele deve dar meu Deus, mais um, eu não criei doutrina nenhuma.
É uma visão diferente de mundo, sabe? Você começa a olhar o mundo mais de cima, você começa a ver as coisas diferentes, você começa a dar valores diferentes, sabe? Quando a coisa está ruim, você olha que não é tão ruim assim, que tem coisa pior. Você começa a olhar a vida de outro jeito e que a coisa está caminhando para um equilíbrio tão bom. Por que a gente não vê? Por que a gente só vê as coisas ruins? Por que à tarde, né, quando a gente tem uma folga, a gente insiste em colocar naqueles canais sensacionalistas? Que você começa a se encolher na cadeira, começa a ficar ruim, está tomando café, o café começa a não descer, porque você começa a acreditar que o mundo está acabando, que São Paulo está entregue aos bandidos. O que não é verdade. Quem manda nesse negócio são os bons. É lógico que no meio dos bons tem gente que não é tão boa assim, mas nós acabamos de estudar, né? Que às vezes basta desencarnar, dar um passeio lá na erraticidade, né? E você fala do cara ruim em erraticidade, você fala assim, tá, vai pagar os erros, não tem nada a ver. A erraticidade não é isso, é o período, desde o momento em que você morre, desencarna, passa dessa para melhor, até o momento em que você volta a reencarnar. Todo esse processo, quando você está consciente, e aí só quando você está consciente de que está lá, chama-se erraticidade. Basta uma ida lá, um intensivão de uns 90, 100, 70, 80 anos, volta prontinho, ó, volta disposto a colaborar. E tem jeito, gente. Essa é a minha paixão da minha vida. Eu só vou sossegar o dia que eu comprar uma passagem para um país da África, para um lugar bem miserável mesmo, para ir lá carregar caixote, ajudar a carregar doente, segurar a criança catarrenta para vacinar. Porque para fazer isso, talvez eu só consiga na próxima encarnação, porque tem que ser muito macho. Você largar sua vida aqui, estacionar ela, falar os meus interesses, os meus valores vão ficar aqui durante 4, 5, 6 meses e eu vou. Eu vou doar 6 meses, 4 meses, 3 meses, 30 dias da minha vida a benefício do próximo. Eu tenho uma amiga que 2, 3 vezes por ano a miserável vai para a África. Cada vez que ela volta, como forma de chacinar a minha alma, ela me conta tudinho. Uma hora dessa eu tomo coragem e vou. Ela é médica. Mas eu já falei já que eu vou carregar caixote, essas coisas, porque, né? Ainda vou ter dificuldade ainda com o idioma, dependendo. Mas eu não sou bobo, vou escolher um país daquele colonizado pelos portugueses, que já vai ser mais fácil, né? Porque se eu começar a falar inglês lá, é capaz deles me internarem lá e falar, esse não tem jeito mais. Então a proposta para a gente encerrar o nosso estudo é que vocês leiam a doutrina espírita, não se satisfaçam com palestras, gente. Palestras são retalhos, que se você não souber confeccionar a coxa, se você não tiver noção de proporção, de como usar esses retalhos, você não faz uma coxa. Então o mapa para fazer desses retalhos que a gente apresenta nas palestras é conhecer a doutrina espírita. Que aí você sabe que o quadradinho que eu coloquei aqui hoje encaixa aqui, o que a Sueli colocou outro dia encaixa ali, e ó, você vai formando, e quando você vê, você tem a ideia do tudo. Mas acima de tudo, e agora para encerrar mesmo, a proposta da doutrina espírita sobre o cristianismo é que nós passemos a olhar a vida, a nossa vida, não a vida do outro, sobre outra ótica, com olhos emprestados, por enquanto os nossos não são capazes de ver. Porque toda vez que contam uma das aventuras do Cristo, o nosso coração se amolece, a gente é tomado por um sentimento de quero ser igual, mesmo se o carrão tiver encostado aqui na porta,
mesmo se o apartamento for top, mesmo se as viagens estiverem programadas de férias na Europa, conta-nos uma história de um cara que peregrinou pelo Oriente Médio, que não tinha nada, e a gente tem inveja. O que eu encontrei na doutrina espírita foi isso, uma nova forma de ver a minha vida, novos valores para a minha vida. Isso cria conflito. Não pense que não cria conflito. Você cuida mais do abrigo do que da gente. Você faz mais isso do que aquilo. Você dá mais atenção para aquilo do que para isso. Mas abrace os seus valores com convicções sobre essa ótica, sobre esses olhos. E não tem erro. A gente vai ser feliz. Uma boa noite para vocês.